Olá, eu sou a Priscila Camazano e este é o Como é que é. E hoje aqui no Como é que é nós vamos falar sobre mudanças climáticas e se os governos estão se prevenindo para os desastres climáticos. E para falar sobre esse assunto nós convidamos aqui o colunista da Folha, Marcos Lisboa. Marcos, seja bem-vindo ao Como é que é. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado pelo convite. Marcos, eu queria começar esquentando essa nossa conversa, que você falasse pra gente, você escreveu uma coluna, né, sobre esse assunto, por isso nós te convidamos para vir aqui. E eu queria te perguntar primeiro, quais são os efeitos econômicos e sociais dos desastres climáticos? Olha, eles são muitos. Hoje se já tem muita evidência empírica sobre esse tema. A coluna foi, inclusive, em razão de um seminário longo, várias apresentações sobre a obra do Zé Alexandre Sheikman, seus diversos coautores, né? E boa parte dela foi dedicada a estimar efeitos das questões climáticas e reação da política pública. Né? Vou começar pela economia. Né? Então você tem dados de dezenas de países, às vezes até de mais de uma centena de países. Você tem muitos microdados sobre a questão climática. Né? Não é uma estimativa fácil. Tecnicamente é muito difícil você separar o que é ruído, o que é uma coisa eventual, o que é tendência. Tem muita gente boa em econometria e modelagem estudando isso há vários anos. Né? Mas o que a gente... para pegar só na economia, né? Na média, esses eventos extremos, ciclones, enchentes graves, como a gente teve aqui no Brasil recentemente, a estimativa que para as regiões é uma perda de 0,4 do PIB. Tá? Agora, e essa perda toma tempo. Né? Outro efeito econômico, aí de novo pegando dados de dezenas de países e olhando setores mais afetados, menos afetados, mas sistematizando, a Bolsa de Valores, o preço das ações cai, as empresas perdem, tá? Elas perdem. Né? E essas perdas, elas duram ao longo de tempo. Né? Você não recupera na sequência. Toma tempo recuperar. E com uma notícia mais grave, a evidência indica que a chance de um evento extremo aumenta nos anos seguintes quando você acabou de ter um evento extremo. Entendi. Quem estiver assistindo a gente, quiser mandar perguntas ali pelas redes sociais, manda ali nos comentários que eu vou receber aqui e passo aqui pro nosso convidado. E, Marcos, na coluna você também fala sobre ali políticas públicas, né? Quais políticas públicas a gente poderiam ser adotadas para tentar, né, atenuar esses efeitos? Muitas, porque você tem, primeiro, nesses eventos extremos, você tem a tragédia social, né? A vida das pessoas, né? E tem a tragédia econômica, além dos prejuízos que traz para o país, né, para a comunidade, para o emprego, né, se soma na contribuição do desastre social. Bom, o que fazer? Né? E aí a discussão ela vai ficando mais... Porque essa discussão no Brasil e no mundo em geral, ela ficou muito polarizada. Então tem gente que fala, olha, a evidência da ciência não é tão clara assim, a coisa que parece que o pessoal exagera, né? Tem gente que diz que tem muito forte, gente que tem muito fraco, aí tem o pessoal que fala, não, é grave, tem que fazer. E a gente fica com um discurso muito polarizado, e o que a gente vê é que a agenda anda pouco, como no caso do carbono, dos combustíveis fósseis. Então só para arrumar um pouco, né, um dos desafios, mas a conclusão acho que vai ser o contrário do que muita gente espera. Né? Primeiro, é verdade. Quando você faz estimativas, quanto que o homem contribui, a humanidade, contribui. Primeiro, houve aquecimento global. Tá? Do mundo pré-industrial para agora, mais de 1,1 graus centígrados. Isso é muito. Né? Isso é muito. E continua. Segundo, quanto que a humanidade contribuiu para isso? Contribuiu, mas a estimativa do qual o peso, aí está diferentes modelos, vão ter diferentes conclusões. Quanto que se contribui para o aquecimento? De novo, várias simulações, algumas são maiores, e o quanto que isso agrava os eventos extremos. Você tem mais de uma centena de modelos para vários eventos extremos. Ciclone, temperaturas mais elevadas do que a média histórica,
né? Você põe uma barra assim, né? O que é a média histórica, dá uma margem de erro, né? E quanto que passa aquilo? Enchentes, né? O que a gente sabe, o que a grande maioria dos modelos indica é que você tem um impacto moderado no aumento, até agora, dos eventos extremos. Eles se tornam mais frequentes. Você tinha uma enchente a cada 20 anos? Pois é, agora é uma vez a cada 15, uma vez a cada 10. Se continuar aumentando a temperatura, alguns modelos têm resultados extremos. Não é a maioria, mas tem alguns que têm. Né? Sei que as pessoas queriam ter uma resposta, mas ciência não é assim. Quando você faz modelagem em ciência, você seleciona os aspectos que parecem mais importantes. E tem todo um trabalho de limpar os dados da estatística, de separar o que é choque eventual, o que é a tendência permanente, tem que olhar as regiões. Olha, não é trivial. Tem melhores cabeças de análise de dados, muitas estão se dedicando a isso há muito tempo. Mas o que a gente sabe é isso. Né? Tem impacto, a maioria vai dizer que é moderado até agora. Tem alguns modelos que dão eventos extremos. Tem que entender o quanto que a temperatura está subindo ainda, né? E o quanto que isso vai gerar de novos. Porque você faz várias modelagens, de novo, centenas de modelos que tem, um pouco mais de 100, né, que foram analisados. E, olha, aí faz uma estimativa de uma certa quantidade de carbono que é jogado no ar. Quanto que aumenta a temperatura? Tem modelos que vão falar de 1, modelos que vão falar 3. Né? A modelagem é sempre uma simplificação da realidade. Né? E ela tem erro. Né? A questão é como é que se usa todos esses modelos para fazer a melhor previsão possível e olhar qual é a saída melhor para a sociedade. E aí tem várias notícias. Quer dizer, quando eu falei que a perda do PIB é de 0,4, isso é a média de vários países. Os países que se previnem perdem quase nada. País que não se previne perde muito. Menor a prevenção, maior a perda. E acho que às vezes com um debate, setor produtivo, não, veja bem, não é bem assim. Né? É importante enfatizar. Se você está olhando só o seu interesse imediato, saiba que você vai perder também. Tá? Se preocupa com isso. E essa é a preocupação da sociedade. Aí eu acho que tem várias coisas. Né? São os caminhos, acho que, né, uma parte importante. Primeiro, a questão do carbono. Como é que a gente limita o aumento do carbono? Como é que a gente sabe que tem uma correlação muito forte entre a riqueza da região, renda por habitante, PIB por habitante, e a emissão de carbono. Né? E ela é muito forte mesmo. Para quem é mais técnico, numa escala logarítmica, aqui na emissão fica uma reta. Né? E aqui é o PIB por habitante. Ela faz uma curva assim. Primeira má notícia, região que destoa, Amazônia. A Amazônia é uma região de renda média, nos padrões do mundo, e ela destoa na emissão de carbono. Ela está completamente fora da curva. Completamente fora. A gente tem um problema grave ali, a gente pode voltar a isso depois. Essa é a parte. Então, quem se preveniu sofre muito menos nos aspectos sociais e nos aspectos econômicos. Em geral, as pesquisas indicam isso, os países reagem. Né? A percepção do problema climático fica mais forte depois do evento dramático. Os países gastam mais, eles aumentam suas dívidas, eles põem dinheiro. Isso, obviamente, você está trocando o cuidado presente do que aconteceu e vai ter consequências econômicas no futuro, com a dívida maior, tudo mais. Isso está documentado também. Mas essa é uma boa notícia. Muitos países passam a reagir e a fazer finalmente as medidas preventivas, o que reduz o custo de novos eventos extremos. Quais as diferentes responsabilidades dos governos federal, estadual e municipal para a prevenção? Olha, depende do tema, né? Depende do evento. Eu acho que aqui a gente tem uma dificuldade muito grande. Eu sou carioca, cresci no Rio de Janeiro. Eu vi enchente várias vezes a minha vida inteira. E todo ano assim, olha, é a pior chuva em Angra dos Reis em tantos anos, que coisa. É a pior chuva em Teresópolis em tantos anos. Morreram quase 1.000 pessoas, né? Pessoas que eu conheço. Petrópolis, né? Agora Friburgo.
né? Eu andei no Rio, eu cresci no Rio de Janeiro, eu vi uma grande cheia de 66 que morreram, muita gente, prédios caíram. Eu, Jardim Botânico, eu passeava com a água, né, batendo quase na cintura. Né? Esses eventos são raros, mas não tão raros assim. Qual é a dificuldade que eu acho aí maior? É você criar uma governança para garantir que essas medidas preventivas estejam sendo implementadas. Porque muitas delas são invisíveis no dia a dia. Você só descobre que não fez porque não vê a catástrofe. A comporta não estava funcionando, o bueiro não estava limpo, não tinha... os órgãos de defesa, eles tinham um plano de ação para, se acontecer isso, que faz, quem faz o quê, como é que a gente congrega informação para poder informar as pessoas que estrada funciona, que estrada não funciona, para explicar para a sociedade onde tem posto de saúde, onde não tem, onde recebe água, onde tem abrigo, comida, né? Para poder coordenar a logística. Você só descobre que não se preparou quando o evento vem. A mesma coisa com bueiros, com portas, enfim. E aí eu acho que a gente tem um desafio grande no Brasil. Tem alguns casos raros, cidades se preparam muito bem, mas tem muito da governança que você faz. Como é que você garante que no plano municipal anual, no estadual, né, você tem, né, planos de prevenção que estão sendo executados, que foram auditados independentemente. E os órgãos de defesa estão preparados para tomar decisão no primeiro dia que uma tragédia como no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, aconteceu. Né? Que tem logística, que tem informação. Você não pode falar para a população, saiam da cidade. Por qual estrada? Qual está aberta? Não sei. Não estou inventando um evento. Aqui. Como é que você garante atendimento rápido? Você não sabe onde vai acontecer esse evento extremo. De novo, Rio de Janeiro, né? Aquela serra muito bonita, que crescia ali, né? Às vezes vai ser aqui, vai ser lá. O Estado também tem que ter um plano de contingente para isso, e muitas das questões são estaduais. Né? E o governo federal também. Né? Ele tem que fazer o... Né? Lembra do Katrina nos Estados Unidos. Demorou para o governo agir, foi meio atrapalhado, mas foi muito importante a intervenção do governo. Não nomearam bons gestores, a história lá é complicada, mas é muito importante a ação do governo estadual. Agora, de novo, eu acho que tem um desafio aqui imenso de governança nesse processo, para garantir que ele seja executado e que na próxima crise a gente não está vendo um susto, falando assim, caramba, o governo não se preparou? Sim. Falando em governo, né, até na sua coluna você fala um pouco ali de uma resistência de alguns governos. Eu queria te perguntar sobre isso, né? Espera que me fugiu a minha listinha aqui. Os governos, eles estão se prevenindo? Há uma resistência com relação a essas você acaba sendo... Qual é a dificuldade? Vamos lá. Tem a chance de ter uma grande enchente, né, de estar na região grande, uma vez a cada 10 anos. E aí a obra do dia a dia, a inauguração do que é visível, toma. Por isso que eu falo que a governança para garantir que nos tempos bons você está tomando as medidas preventivas. Né? E aí tem que ser uma auditoria independente mesmo. Né? Infelizmente no Brasil, raras exceções, algumas cidades enfim, são diferentes, mas com raras exceções, no dia a dia esses temas são descuidados. Né? E quando vem um problema, todo mundo fala assim, não, mas a chuva foi imensa. Mas peraí, tem chuva imensa com frequência. Chuva é todo ano, mas... É aquela coisa de colocar a culpa no evento extremo, né? Choveu demais. Eventos extremos acontecem. Sim. E a frequência deles está aumentando. A gente sabe o quanto que está aumentando? Não. Vamos fugir dessas falsas polêmicas. Ciência é assim. Você tem vários modelos, estimativas são diferentes. E você vai aprendendo com o tempo. O problema é que pode ficar tarde demais. Você vai atuar com base nos modelos mais extremos. É caro, você vai atuar e depois está errado. Ou você vai atuar na média dos modelos. Então tem toda uma técnica mais recente para você levar tudo isso em conta. Tá? Levar os diferentes modelos, saber que os modelos podem estar mal especificados, talvez os eventos raros sejam maiores do que a média hoje espera, né? A frequência aumente bem mais, e você vai aprendendo isso com o tempo. Só que você não pode querer aprender isso com o tempo com mais desastres graves. Né? E aí você tem que fazer acho que tem um artigo recente do Lars Hansen, que até apresentou nesse
seminário em homenagem ao Zé Alexandre Sheikman, lá você ganhou o Prêmio Nobel de Economia, e ele é um dos principais pesquisadores. Mas como é que eu lido com as diferentes especificações, resultados dos modelos? Como é que eu incorporo isso à gestão pública? Eu acho que tem uma questão do carbono, eu acho que é meio, por incrível que pareça, é meio consensual que a gente tem que limitar e muito difícil de implementar. Cada um quer botar a culpa no outro, não, você paga a minha conta, veja bem, não é assim. Tem investimento em tecnologias de energia mais limpa, que aqui também tem certeza grande. Quando é que você vai, o que vai dar certo? Não sei. A gente já sabe como resolver os problemas? Não. Você tem que investir em pesquisa e desenvolvimento. Né? E aí tem um resultado que surpreende as pessoas, nesse trabalho do Lars e outros autores, que é uma modelagem muito sofisticada, muita simulação, bem como tudo que o Lars Hansen faz. Né? Ele lida com problemas complicadíssimos, impressionantes. Por exemplo, se eu tenho mais incerteza sobre a pesquisa e desenvolvimento, a inovação para energia limpa, você tem que investir mais em pesquisa e desenvolvimento. Isso é um resultado, para quem é economista, é contra-intuitivo. Porque na economia, quando aumenta a incerteza, eu tenho mais dúvidas sobre o que fazer, o resultado que vai dar, eu invisto menos. Nesse tema, não. Nesse tema, porque a energia, fontes alternativas de energia limpa sejam sustentáveis para a necessidade da sociedade, né, é uma solução de longo prazo. Tá? Se a dúvida aumenta, invista mais. Tá? É isso. Né? A gente está falando aqui bastante, né, das políticas públicas, né, ações dos governos, mas eu queria também entender, Marcos, se tem algumas ações individuais que a gente podem ser adotadas. O que você... eu acho que tem muitas, né? Acho que tem muitas. Né? Só um detalhe, esse resultado que eu falei, comentou de certeza, não é uma discussão, não é uma proposta, isso é o que sai dos modelos. Tá? Sai da modelagem toda, todos os trabalhos, sai isso. E a questão do carbono tem que ser enfrentada. Assim como, essas são as soluções gerais. As soluções locais são aquelas preventivas que a gente falou, que aí varia. Cada região é um problema diferente. Porto Alegre tem o seu, a região costeira do Rio de Janeiro tem outro, outras regiões têm outro. Né? Agora, aqui no Brasil, né, e acho que as comunidades, elas descuidam muito do meio ambiente em vários casos. Tem um aquífero aqui no interior de São Paulo, é que extrai água do aquífero do jeito que faz. Né? Como é que faz isso? Né? E os exemplos são muitos. Né? A gente descuida muito das cidades. Né? Muito do planejamento, da prevenção, do desenho adequado, de ouvir os técnicos. Né? E muitos grupos são meio complacentes. Isso vai de cima a baixo. A gente não consegue ter saneamento organizado em São Paulo, várias regiões. Né? Em Top tem lixo, a coisa vai. Né? Como é que é isso? Isso, olha, tem isso ali no Rio Pinheiros, classe alta e classe média, tá? No Rio de Janeiro. Eu tinha lá, quando eu era jovem, tinha esse problema em regiões de renda muito alta do Rio de Janeiro. Me lembro que o Mar da Barra, volta e meia, ficava escuro, porque o esgoto voltava. Entendi. Chegou mais uma pergunta aqui no YouTube. A Nádia pergunta assim: como mobilizar as pessoas a não voltarem para os lugares dos desastres climáticos? Esse é um problema imenso. Esse é um problema imenso. A gente faz até o contrário. A gente, com frequência, achando que está fazendo política social, legitima ocupar manancial, ocupar regiões de deslizamento fácil. Né? E aí fica num embate. Não, mas a pessoa, como é que faz? Né? Ela tem lá, mas, gente, ela pode amanhã ter uma tragédia aqui. Esse é um problema. E a gente tem muita dificuldade no debate público de enfrentar dilemas. É um dilema. Ali ela está mais perto do trabalho, né? Ela tem uma casinha, mal ou bem, perto de um centro ela tem melhores condições. Por outro lado, tem os riscos de desastre, a ocupação é ilegal, se é um manancial, vai gerar mais problemas para a sociedade. Agora, isso vira um tema polarizado, que dependendo da circunstância, você fala, tem que tirar, como agora em vários casos,
dependendo da circunstância, não, isso é uma questão social, não pode. A gente vai enfrentar um problema. Vão ocorrer eventos raros. A gente quer que pessoas morram, casas sejam destruídas, né? Então, temos que dar uma solução. E não pode ocupar várias regiões de morro. Não pode. Não pode ocupar manancial. Bom, aí tem um problema social. Tudo bem. Então vamos ver como é que a gente lida com esse problema social. Não legitima, como a gente faz com frequência no Brasil. É uma coisa meio... É o jeitinho oportunista, né? Você está defendendo o meio bem, aí quando vem um problema, você finge que não foi com você. Entendi. A gente falou aqui bastante do Rio Grande do Sul, né, como exemplo. Eu queria te perguntar, Marcos, se o desastre no Rio Grande do Sul serviu de exemplo. Como que os governos brasileiros aqui nos estados estão se preocupando nesses eventos? Eu falei que no mundo isso acontece, os dados indicam que no mundo isso acontece. Eu tenho sérias dúvidas no Brasil. Porque eu vejo evento raro morrendo muita gente há muito tempo. Há muito tempo. Né? O Rio de Janeiro melhorou. Né? Janeiro teve algumas prefeituras que conseguiram lá, melhorou bem em várias áreas. Mas se anda pelo Brasil, né, os problemas estão aí. E olha o caso da Amazônia, que eu mencionei anteriormente. É uma região padrão de renda médio, com um nível de carbono explode nos gráficos. Né? De novo, e não basta você querer achar que fazer uma lei resolve. Um problema grave na Amazônia é a exploração da madeira. Né? Tem várias consequências aqui. Sabe que tem um fenômeno dos rios voadores, né? A água vem no oceano, vai na floresta, sobe, vai, e aquilo vai, essa chuva vai andando. Fenômeno inacreditável. Vai para várias regiões, inclusive para o centro-oeste. Na hora que você devasta a região, você prejudica o processo. Você afeta as chuvas de outra região. Bom, lá nos anos 90, para 2000, você começou a botar dificuldade para extrair MOG, não botou, até que uma hora fez valer assim, está proibido. Qual foi o resultado de proibir a extração do MOG? Eu trabalho, Rodrigo Soares, seus coautores, com os microdados. O volume de madeira extraída continuou o mesmo, o nome que aparece é diferente, e o número de homicídios aumentou. Porque na hora que virou proibido, a disputa das guerras pela extração aumentaram. Agora, quer dizer, você ao fazer a política pública, você tem que ter um Estado com capacidade de implementá-la. Achar que faz uma lei e diz isso não pode, e sem ter um Estado com capacidade, gestão, integração de inteligência e de ação que implemente a política pública, você pode dar um tiro no pé. Outro exemplo, a questão do ouro. Ficou famosa a questão do ouro dos Yanomamis. Aqui eu acho que a gente avançou. Né? Mas foi parecido, quer dizer, você teve uma lei em 2013 que declarou que todo o ouro vendido, qualquer pessoa da mineração ali, podia ser piloto avião, trabalha em alguma coisa de serviços, e vendesse um ouro para alguém, você tem que assumir que esse ouro é de boa fé. Ele não foi tirado de área ilegal. O que são as áreas ilegais para extração de ouro na Amazônia? Reserva indígena, reserva florestal. Aí vem essa lei e fala assim, não, você não pode questionar. Até então, é que nem banco, né? Você tem o dinheiro, cadê o contrato? Isso aqui é dinheiro, se for dinheiro de volume, você tem que garantir aquele vídeo de operação legal. Né? Sérias regulações que o Banco Central impõe. No caso do ouro, não, você tem que assumir. O que aconteceu? Você tem as fotos, você abre a Amazônia em fotos muito detalhadas, você sabe, as fotos aéreas, né? Onde tem reserva indígena, onde tem reserva florestal, você sabe onde vai ter o ouro, onde tem, né? Aí você pega essas fotos da Amazônia inteira, muito detalhadas, olha a cidade até 200 mil habitantes, e aí você pega o que aconteceu antes da lei e depois da lei. Depois que a lei da boa-fé foi aprovada, tem um trabalho acadêmico também, né, nos microdados e controles, o número de homicídios onde era proibido aumentou. Em 8 por 100 mil habitantes. Inclusive reservas indígenas. Mas por que isso? Porque agora, se você extrai o ouro legal, é mais fácil você vender. Ele vira legal rapidamente. Então você tem que... A política pública ela tem que ser pensada em conjunto.
E a gente tem tecnologia de dados, de informação, para enfrentar esses problemas. Agora, precisa desenhar a política pública do começo ao fim. Não é achar que fez uma regra e está tudo resolvido. Entendi. Chegou mais uma pergunta aqui no YouTube. A Mariana Rabaioli pergunta assim: no Rio Grande do Sul, há cidades como Roca Salles, Mussum, Arroio do Meio, entre outras, que precisarão mover seus centros comerciais de um lugar. Como fazer isso com responsabilidade fiscal? As soluções vão ser locais. E esse é o ponto. Aí me preocupa muito quando querem soluções gerais, vindos de Brasília, do governo, fazer, acontecer. Porque os problemas são locais. Ainda mais nesse tema. Quer dizer, o global você tem carbono, né? Você tem investimento em pesquisa e desenvolvimento para energia limpa. Ótimo. Tá? Agora, nessa parte de prevenção e de enfrentamento do problema, é local. Tem que conhecer a realidade da região, né? Quais são os problemas com o plano diretor, como é que é o sistema de prevenção, onde você pode mover centros com maior segurança. Isso tem diversas implicações na vida das pessoas. Entendi. Queria voltar um pouquinho aqui nas consequências. Você falou no começo da nossa conversa sobre essas consequências a longo prazo, né? Quais são essas consequências a longo prazo dessas catástrofes climáticas? Olha, aumentar a frequência. Tá? Isso. Tá? De novo, tem muita incerteza nos modelos, mas que a gente sabe tá? O tamanho que vem. E aí eu acho que é uma combinação desses três braços que tem que estar indo. Né? Pesquisa e desenvolvimento, né? Tem que enfrentar a questão do carbono. E fica uma dúvida, assim, não, tem os ambientalistas que só olham lá para frente, aí tem as empresas que têm que pagar as contas, tem que gerar emprego. Gente, a questão é, você quer emprego hoje ou emprego amanhã? Você quer ter negócio hoje ou ter negócio amanhã? Sai dessa luta. Você atrapalha o futuro, você vai perder. Tá? Você vai perder. Né? Se continuar o desmatamento da Amazônia, como é que vão ficar as chuvas no Centro-Oeste? E o agronegócio? O agronegócio vai ser um aliado da recuperação da Amazônia. E a floresta se recupera. Né? E dá para ter alguma produção em algumas franjas. Tem um trabalho que foi apresentado nesse seminário também, Zé Alexandre, com autores, fazendo um pouco essa análise. Né? Mas para isso, precisa sair dessa guerra de versões. Né? Conhecer boas experiências dos países. Tem muitas cidades e países do mundo que estão se prevenindo. Sabem que problemas estão vindo. E sabem que vai piorar. Né? Não sabem quanto. Mas por isso você atua na frente de longo prazo, que é a pesquisa, desenvolvimento de novas tecnologias, e atua na de curto prazo, que é a prevenção, e o país vai se mobilizar para, de fato, enfrentar a questão do carbono. Sim, essa minha última pergunta é relacionada a esse assunto mesmo. Eu queria perguntar para você, né, como que concilia, né, essa atividade econômica, você fala um pouco isso na sua coluna, né, como vai conciliar essa atividade econômica com as ações, né, para diminuir o carbono? Mas as crises extremas prejudicam a atividade econômica. É isso que tem que cair a ficha. Falei, não é atividade econômica hoje ou meio ambiente daqui a 20 anos, 30 anos. Não. É atividade econômica hoje ou atividade econômica daqui a 20 anos. E um dos impactos negativos que a literatura estuda em economia nessa área são exatamente os impactos negativos dos eventos extremos. E não são pequenos. O país perde durante muito tempo se ele não se preveniu. Tá? De novo, o PIB cai por um bom tempo, fica abaixo da sua média, do que ele deveria ser. Né? O custo para a sociedade aumenta, com dívida pública maior, com custo de juros. Né? É uma série de efeitos colaterais. Além do mais grave, que é o custo social das regiões atingidas. A gente sai dessa falsa polarização. Eu sei que o pessoal que defende quer pegar o meio ambiente, quer pegar o pior modelo para ver se sacode as pessoas. Aí o pessoal que tem medo do custo, ele quer pegar o modelo que menos gera, e os argumentos que menos gera, e alguns são, para falar a verdade, não param de pé. Né? Não, vamos aceitar a ciência como ela é. Ciência tem essa ambiguidade. A gente sabe que a direção é essa, a gente sabe que essas consequências estão acontecendo, né? A gente pode fazer algumas coisas, vida dura. O quanto que vai reduzir? Pois a gente tem dúvida. Né? Mas, de novo, na incerteza, neste caso, a prevenção e as soluções de longo prazo são melhores
que sejam feitas hoje. E é curioso, porque a gente faz isso no nosso dia a dia. A gente toma cuidado para não ter incêndio. Incêndio é evento raro. Roubo de carro é evento raro. Você faz seguro de carro, não faz? Olha, tem uma doença grave, alguém de 35 anos, 40 anos, é raro. E volta e meia, uma coisa que você pergunta no seu emprego tem plano de saúde? Né? As empresas, a sociedade toma no seu cotidiano medidas preventivas contra eventos raros. A gente tem que fazer a mesma coisa com o meio ambiente. Eu fico muito surpreso de, no meio ambiente, a incerteza, dizer, olha, como eu não sei, melhor não fazer nada. Muito bem, Marcos Lisboa, colunista da Folha. Muito obrigada, Márcio, por ter vindo aqui no Como é que é, e volte outras vezes aqui para a gente falar de outros assuntos também. Obrigado A gente vai pelo convite. acompanhando, quem está acompanhando, continua acompanhando a coluna do Marcos lá no site da Folha. Obrigada, até a próxima. Obrigado a você. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Amanhã estaremos de volta. Espero vocês. Tchau, tchau.